Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a competência 1 do Enem, tá? É de suma importância analisar essas competências, né, para que você possa produzir bons textos. Bom, a competência 1, ela coloca aqui, deve-se demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? Nós sabemos que no Enem são exigidas 5 competências. Aí, ao longo do nosso bimestre, a gente vai estudar essas competências, tá? Então, a primeira, né? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, essa competência, ela mostra que é preciso ter consciência da distinção entre modalidade escrita e a oral, bem como entre registro formal e informal. Daí a importância dos estudos lá sobre a linguagem, não é? Aqui, nessa competência, será analisada a capacidade do aluno de escrever de um modo formal, de adequar a sua linguagem. Então, Eva, como a gente sabe, no texto dissertativo, argumentativo, a gente precisa trabalhar com uma linguagem formal, não é? Que é aquela linguagem que a gente utiliza lá da escola, que a gente vai fazendo uma palestra, aquela linguagem que é colocada na gramática, tá? E aí, principalmente nessa competência, será analisada a questão das regras de pontuação, é um ponto muito importante também, tá? Essa competência, ela está muito relacionada com a questão da gramática em si, da questão dos sinais de pontuação, a questão da ortografia, que é a escrita correta das palavras. Então, é importante ter muita leitura também, porque isso vai ajudar nessa competência. Para atribuir a nota de cada competência, o corretor irá avaliar em qual nível você se encontra. E são os seguintes. Então, em cada competência tem esses níveis aqui, olha, desclassificado, 0 pontos, precário, 40 pontos, insuficiente, 80 pontos, mediano, 120 pontos, bom, 160 pontos e ótimo são os 200 pontos, né? Que aí totaliza, são 5 competências, aí se a pessoa tirar 200 em todas, tira 1000 na redação. Na redação do seu texto, você deve procurar ser claro, objetivo, direto. Empregar um vocabulário mais variado e preciso, diferente do que utiliza quando fala. E seguir as regras prescritas pela modalidade escrita formal da língua portuguesa. Além disso, o texto dissertativo argumentativo escrito exige que alguns requisitos básicos sejam atendidos. Foi como eu falei, né? Quando você for fazer seu texto, você tem que ser clara, objetiva, direta, tá? Utilizar um vocabulário assim mais variado, tá? Não pode utilizar palavras da fala, por exemplo, coisas que você fala no dia a dia, porque já é mais informal, tá? E aqui nós temos um quadro que mostra, né, aqueles níveis que eu falei. Com 200 pontos demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal. Aqui 160, um bom domínio. 120, domínio médio. 80 pontos, insuficiente. 40, precário. E 0 pontos, não tem, né, conhecimento dessa modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aqui, 4 dicas para alcançar a pontuação máxima na competência 1. Tenha a leitura como hábito. Eu sempre coloco isso nas aulas, não é? A importância dessa leitura. Leitura e escrita se complementam. Isso acontece porque quem lê bastante internaliza as normas da língua e, consequentemente, consegue melhorar a sua escrita. Quando a pessoa lê bastante, ela tem menos chance de escrever as palavras erradas, né? Por quê? Porque ela vai internalizar como escreve a escrita correta da palavra. Então, vai ser mais difícil errar. Por isso, tenha em mente que ler diferentes tipos de textos diariamente irá te ajudar não apenas a se informar e aumentar o seu repertório sociocultural, mas também a melhorar o seu vocabulário e assimilar as regras gramaticais. Treine e saiba identificar suas dificuldades, né? Tem que treinar, tem que fazer a produção dos textos, tá? Olha, nem todo mundo é craque no uso da crase ou sabe todas as regras da vírgula de cor, por exemplo. Principalmente com esse novo acordo ortográfico, né, que mudou muita coisa. Por isso, além de pesquisar as regras de português,
é fundamental que você coloque em conhecimento a sua prática, né? Tem que praticar. E aí ver, né, a questão dos feedbacks, as correções, para você tentar se aperfeiçoar, ver quais são os seus pontos a serem desenvolvidos e focar neles, né? Estude por meio de diferentes materiais. A gramática é um livro valioso para conhecer as regras gramaticais, porém, nós sabemos que não é fácil, né? Tem muitas regras, a gente sabe disso. Então, tem outras saídas. Se você não quer ler toda a gramática, estudar por lá, você pode assistir vídeos no YouTube, tem questionários, artigos, blogs e até mesmo jogos que ensinam essas regras de língua portuguesa, da gramática. E assumir o papel de corretor, né? Revisar o texto, você produz seu texto e sempre questão de revisar. Faça esse papel de corretor, como se você estivesse avaliando o seu texto. Veja se você consegue entender, se você consegue assimilar o que você está querendo dizer. E aí, olha, isso te ajudará, inclusive, a fazer uma revisão criteriosa do seu próprio texto durante o Enem. Assim, até mesmo os erros que podem passar despercebidos de primeira ficam mais fáceis de serem identificados e corrigidos para que você não seja penalizado, tá? Então, Eva, essas são aí as características, os conceitos dessa competência número 1, tá? E aí a questão da prática, né, para tentar cada vez aperfeiçoar melhor, tá? Então, obrigada pela atenção e até a próxima aula.